Na agricultura, o poder faz a diferença. Apresentamos a Fortral New Holland, a escolha dos verdadeiros líderes do campo. Desempenho incomparável, tecnologia de ponta e confiabilidade inabalável. Com a Fortral New Holland, você vai além das expectativas. Semeie sucesso, colha produtividade. Fortral, sempre com você. Com 88 anos de uma história sólida, a ASIC é o alicerce do desenvolvimento empresarial em nossa comunidade. Oferecemos produtos, serviços e capacitações que impulsionam o sucesso dos empreendedores, abrindo portas para oportunidades através de suporte estratégico, networking valioso e conhecimentos especializados. A ASIC, há 88 anos, a sua aliada na busca pelo progresso e pela excelência. Sua revista eletrônica Rural você assiste aqui na tela do canal Rural. Rural Notícias traz de segunda a sexta-feira muita informação, cotações, previsão do tempo, histórias do campo, as melhores análises do setor, interatividade, além de quadros especiais como Giro de Notícias, Resumo da Semana e o TBT RN. Rural Notícias, de segunda a sexta, às 7 da noite. Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Elestal Nel, controle inédito da mosca branca. Informação de qualidade na sua tela você encontra no Novo Mercado e Companhia. O telejornal diário com muita análise, reportagens e entrevistas sobre o mercado, andamento da safra, produção sustentável e decisões do governo que impactam na sua lavoura, pasto, agroindústria e cooperativa. Você encontra ainda quadros especiais, como a meteorologia e o AgroExport, que traz notícias e avaliações sobre a balança comercial do agronegócio. Tudo para você tomar a melhor decisão sobre o seu negócio. Mercado e Companhia, de segunda a sexta, ao 12:30. Mercado e Companhia. Oferecimento Cred Citrus, pés no chão e raízes no agro. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Amigos, o nosso Conexão Rural agora está também na TV. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. O programa que é transmitido pela Acústica agora também estará disponível no canal 42 Digital Sul TV. Um balanço daquilo que foi a semana na agropecuária, as cotações, os comentários, a informação. Todos os sábados, 7 da manhã, na Sul TV. E eu aguardo a tua companhia. Alô, amigos, eu sou o Roberto Martins e estou aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro marcado dos sábados, das 10 às 13 horas, agora também na Sul TV, canal 42. Esquina Democrática, pela Acústica FM, onde você ouve pelo rádio, assiste na timeline do Facebook, YouTube e agora também na Sul TV, canal 42. Te aguardo. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Noticiário Diário. Está começando a partir de agora o Redação Sul TV, ao vivo aqui pelo canal 42. Confira agora os destaques desta edição. Nesta sexta-feira, nós vamos trazer informações da nossa reportagem que esteve circulando pelas ruas de Camaquã. Um dos destaques é a retirada de areia do Arroio Duro, uma ação que está sendo realizada pela UD em parceria com a Prefeitura. Ação essa que visa evitar alagamentos em épocas de chuvas fortes. Ainda nesta edição, nós vamos estar trazendo a previsão do tempo para o final de semana. Posso antecipar para você que a expectativa é de tempo bom e sem chuvas. Também nós vamos falar sobre dupla Grenal. Teremos a análise esportiva de Flávio Torino para a dupla Grenal, projetando os próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro.
E ainda no programa de hoje vamos falar sobre os preparativos para o verão 2024-2025. O governo do estado prepara mais uma Operação Verão que visa trazer mais segurança nas praias gaúchas. Estas e muitas outras informações você acompanha a partir de agora, aqui na Sul TV. Muito bom poder contar com a sua audiência nesse finalzinho de tarde de sexta-feira. Agora a gente fala sobre o reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa para atletas gaúchos que receberam medalhas comemorativas. 22 atletas foram homenageados pessoalmente ou enviaram representantes, e outros 14 não puderam comparecer. Hoje o doca paralímpico Marcelo Casanova fez questão de vir até a Assembleia e saiu da cerimônia carregando no peito suas 2 medalhas. Uma era do mérito olímpico, recebida nesta terça-feira, e a outra era a medalha de bronze que conquistou em Paris. Marcelo diz que as conquistas são fruto de uma vida inteira dedicada ao esporte. Para mim é muito especial, né? A medalha paralímpica foi a realização de um dos maiores sonhos da minha vida, e agora com essa medalha, a consequência de estar recebendo essas homenagens, esses prêmios, para mim é uma felicidade muito grande e uma honra também muito legal que o Estado está dando para a gente. Claro, é o que eu digo, o pessoal fala que é um ciclo de 4 anos, né? Mas é uma vida inteira dentro do esporte, é uma vida inteira se dedicando, eu particularmente desde criança, vivendo o esporte, vivendo pro esporte, então é um trabalho de uma vida toda. Claro que são divididos em ciclos, só que é isso que falaram hoje aqui. É um trabalho feito 24 horas por dia, todos os dias, para a consagração sem um dia só e agora ter essas homenagens. Então é um trabalho de uma vida toda. Nada menos do que 36 medalhas olímpicas. Esse foi o desempenho dos atletas gaúchos que elevou o patamar do esporte do Rio Grande do Sul nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024. Por esse motivo, eles receberam hoje aqui no Salão Júlio de Castilho a medalha do Mérito Olímpico da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta da premiação foi da presidente da Comissão de Educação, deputada Sofia Cavedon. E ela destacou que para chegar até lá, tudo começa na base, começa na escola. São grandes talentos que são revelados, isso é emocionante. Então, acho que aqui a gente teve o alto desempenho na área do esporte e lazer, que é como uma pirâmide. Precisa funcionar muito a base, né? Então eu mostrei também que a gente está lutando pelas quadras escolares, pelos ginásios, pelo professor de educação física, pelo concurso, porque essa base que colhe e que estimula, que vai resultar naqueles altos talentos para chegar num Paris, para chegar numa medalha de ouro, uma medalha de prata. Então é um momento emocionante que só nos dá força para continuar lutando. Para chegar à performance olímpica, os atletas dependem muito do suporte dos clubes. Já no caso dos atletas paralímpicos, a realidade é um pouco diferente. O Alisson Fortes é o último campeão mundial de atletismo e participou das Paralimpíadas deste ano. Ele destacou que a preparação dos atletas paralímpicos segue dependendo essencialmente das associações e das famílias, e acredita que os resultados seriam melhores se atletas como ele tivessem mais acesso aos clubes. Então, na associação é um trabalho muito conjunto, né? De família, de pais, de treinadores. Então, hoje a gente não tem uma estrutura, né? Eu posso dizer com muito orgulho que eu fui campeão mundial treinando no SET, que é uma pista pública. Então, o esporte paralímpico hoje ele é muito formado, ainda a base dele é em associação, né? Não chega muitas vezes no clube, mas mesmo assim a gente faz acontecer, mas é muito difícil, né? Então a gente precisa que o esporte paralímpico ele consiga hoje em dia ter mais acesso aos clubes, né? Ter essa acessibilidade para que a gente possa também ter melhores resultados, né? É hora de falarmos sobre a previsão do tempo. Vamos acompanhar como fica o clima no final de semana aqui na região. Bom, e agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região da Costa Doce. Eu começo falando sobre o final de semana. Amanhã, sábado, nós vamos ter tempo bom, tempo ensolarado aqui na região da Costa Doce e sem chuva. Essa é a principal informação para o tempo no final de semana aqui na nossa região. Tanto que o sábado promete mínimas de 13 graus e máximas chegando aos 24 graus aqui na nossa região. O domingo também vai ser um dia
para você fazer atividades ao ar livre. Teremos temperaturas mínimas caindo aos 11 graus e máximas de 24 graus no domingo aqui na nossa região. Lá na segunda-feira o tempo não vai estar tão aberto assim, teremos tempo nublado, porém sem chuva, mínimas de 16 e máximas de 25 graus. A chuva retorna para a região da Costa Doce na terça-feira, quando teremos mínimas de 17 e máximas de 24 graus. A quarta-feira vai ser um dia de tempo bom, vai ser um dia de tempo ensolarado, as temperaturas entram em elevação na quarta-feira, tanto que a mínima do dia ficará ao redor dos 17 graus e a máxima chega aos 28 graus na quarta-feira. Na quinta-feira da próxima semana, o sol sai, teremos tempo nublado, porém sem chuva, mínimas ao redor dos 17 graus e máximas chegando aos 26 graus. E preparem-se porque a expectativa é de chuva voltando na sexta-feira da próxima semana, mínimas de 18 e máximas de 25 graus. Esta é a previsão do tempo para este final de semana e também para os próximos dias aqui na nossa região. Bom, e já que nós estávamos falando agora sobre a previsão do tempo, é interessante que o poder público esteja atento a condições climáticas, aos fenômenos climáticos, para evitar as consequências na nossa comunidade. Esse é um dos trabalhos que está sendo realizado. A nossa reportagem esteve nesta semana acompanhando os trabalhos de retirada de areia do Arroio Duro na cidade de Camaquã. Quem nos traz os detalhes é Valério Veig. O desassoreamento do Arroio Duro aqui em Camaquã segue acontecendo após as fortes chuvas, após também o nível da barragem ter aumentado. Muita água passou por aqui e fez com que o arroio se comportasse em seu leito, por conta, é claro, de uma área em que antes das chuvas foi retirada areia. Essa areia ajudou, é claro, a não deixar o nível do arroio elevado e principalmente ela ajuda em sua retirada as obras de pavimentação e também obras da prefeitura que daqui nessa areia utiliza para ir às ruas e bairros da cidade. Nós estamos acompanhando nesta quarta-feira que duas máquinas, uma dentro do arroio literalmente, coloca a terra para o lado, a outra puxa para o lado da rua lateral, aqui da Somuca, onde o caminhão, a caçamba, vem daqui a pouco buscar e levar aonde as obras, é claro, acabam necessitando. Então, neste momento, mais um belo trabalho, desassoreamento do Arroio Duro, que já foi feito antes das chuvas fortes. E agora, após as chuvas, de novo, está sendo feito aqui em Camaquã, junto aqui à ponte do Arroio Duro, na faixinha. Você percebe aí duas máquinas trabalhando, caçambas indo e voltando para a retirada da areia de dentro do Arroio Duro, desassoreamento que acontece mais uma vez aqui no local. Bom, e esse trabalho preventivo que está sendo realizado no Arroio Duro, em Camaquã, ele evidencia as mudanças climáticas e os fenômenos catastróficos para o Rio Grande do Sul. E os produtores rurais gaúchos estão vivendo os efeitos de uma crise ocasionada justamente pela falta de recursos para atender a próxima safra. Depois de sofrer severas perdas por estiagens nos últimos anos e ver a lavoura de soja ser engolida pelas águas em abril e maio, o produtor rural Celso Miller, de Canguçu, não tem esperança de plantar uma nova safra. Sufocado por dívidas com bancos e cerealistas e sofrendo cobranças pelo arrendamento de terras, o produtor chegou a ficar internado 40 dias. Ele está com o nome negativado, deve cerca de 4 milhões de reais e não tem condições de comprar insumos para a nova safra. A realidade de Miller se espalha pelo campo gaúcho e deve reduzir a área plantada na safra de verão. O agricultor cultivava em torno de 520 hectares, sendo apenas 52 hectares de terras próprias. Os bancos foram autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a prorrogar para 15 de outubro o vencimento das parcelas de principal e juros das operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização, vencidas ou vincendas entre 1º de maio e 14 de outubro. A medida vale para empreendimentos localizados em municípios gaúchos com decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública até 31 de julho, por conta das enchentes de abril e maio. De que adianta ter prazo se não tem crédito?
questiona Miller, que está sofrendo de depressão e contratando advogados para se proteger de ameaças e evitar que os credores apreendam seu maquinário. A realidade de Miller é compartilhada por outros produtores que integram o movimento SOS Agro RS. Um dos coordenadores do movimento, Lucas Scheffer, lembra que durante a Expo Inter alertou que parte do agro gaúcho iria quebrar se não houvesse medidas de socorro do governo federal. Scheffer afirma que houve muitas promessas. Ele diz que o impacto econômico da falta de condições para a implantação da nova safra será grande. O que aconteceu na enchente de maio não vai ser nem perto do que vai acontecer agora, estima ele. Ante o cenário difícil, o SOS Agro tenta mobilizar a classe política. O movimento criou um grupo no WhatsApp com a bancada federal gaúcha e tem cobrado posicionamentos e ações junto ao governo federal. Nos últimos dias, às vésperas das eleições, deputados e senadores silenciaram, apesar das cobranças. Nesta semana, os integrantes do SOS Agro RS começaram a enviar um documento aos senadores gaúchos relatando a situação, explicando que a proposta do governo federal de prorrogação de dívidas por 4 anos para agricultores com recursos controlados e descontos por CPF, conforme as perdas, são insuficientes. O SOS Agro destaca que os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Paulo Pimenta, então da Reconstrução, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, anunciaram uma linha de crédito do BNDES com prazo de pagamento de 8 a 10 anos, juros entre 8% e 10% e carência de 1 ano, além de fundo garantidor de crédito para atender produtores em limites de crédito no sistema financeiro, e a promessa foi a desnegativação dos CPFs de agricultores. Conforme o SOS Agro RS, a expectativa criada pelos anúncios ministeriais gerou ansiedade entre os agricultores. Estamos em outubro, mês do plantio do arroz e da soja, e os agricultores estão endividados e sem recursos, frisa ele. O movimento informa que haveria 60 mil operações vencendo no Banco do Brasil no dia 15, sem que haja solução prevista. Precisamos urgentemente de uma solução. A aprovação pelo Senado do PL 15.036 antes do dia 15 para evitar que os agricultores enfrentem restrições ainda maiores do que as causadas pelo desastre climático de maio, finaliza ele. Pois é, difícil a situação que vivem os produtores gaúchos, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a questão da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a Assembleia Legislativa do nosso estado vem prestando apoio para dar auxílio a instituições de saúde. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, mediou a 3ª reunião entre IP Saúde e hospitais conveniados com o IP. Na ocasião, o Hospital Astrogildo de Azevedo, do município de Santa Maria, pôde apresentar um estudo sobre a situação financeira atual do hospital e uma proposta para equilibrar os custos de internação dos conveniados. Aproximadamente 50% das internações atuais da instituição são pelo IP Saúde. Dirigentes do complexo hospitalar apresentaram um documento que demonstra o aumento dos gastos com diárias e taxas, o que tem gerado um déficit a partir das novas tabelas implantadas pelo IP. Ângela Perim, diretora executiva do Astrogildo de Azevedo, explicou que somente entre maio e agosto deste ano houve um aumento de 10% nas internações de pacientes conveniados ao IP. Mas pela nova tabela, o hospital deixou de faturar cerca de R$ 5.600.000. Essa nossa vinda hoje aqui foi justamente para ter uma conversa com a presidência do IP, aqui na Assembleia Legislativa através do presidente, para reivindicar aumentos nas nossas diárias, nas nossas taxas. Paulo Afonso Opperman, presidente do IP Saúde, declarou que uma equipe técnica responsável vai avaliar os dados apresentados pela instituição de saúde. Ele salientou ainda que o interesse maior é pela garantia de atendimento aos usuários. Nós estamos aqui vencendo mais uma etapa de recomposição negocial de valores e de classificações, etc., no sentido de buscar a permanência, né, dessa troca existente entre o hospital e o IP Saúde, no sentido de beneficiar o interesse maior
de toda a operação, que é o segurado, o ser humano que nós cuidamos, são 1 milhão de usuários. O deputado Adolfo Brito analisou positivamente os avanços das negociações entre IP Saúde e os hospitais. Recebemos uma incumbência dos hospitais pedindo que a gente pudesse intermediar essa situação para que se leve um bom acordo já para a questão da judicialização e a partir daí voltar a atender normalmente. O parlamentar também destacou que aguarda a proposta consolidada do IP já na próxima semana. O Instituto estipulou o prazo até 31 de outubro. As próximas reuniões individuais estão marcadas para 14 de outubro, com integrantes do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, e do Hospital de Clínicas de Ijuí. Bom, e agora o destaque do nosso programa é a Operação Verão RS. Operação essa que é promovida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e abre inscrições para que as pessoas possam participar e integrar as equipes. Inscrições essas que começam na semana que vem. A Operação Verão Total 2024-2025 já começa a movimentar o litoral gaúcho em outubro, com as ações de preparação do Corpo de Bombeiros Militar. Embora a fase oficial da operação comece somente em dezembro, a nova edição foi instituída por decreto publicado na segunda-feira. Em dezembro, além do trabalho dos bombeiros militares e dos guarda-vidas civis temporários, os veranistas contarão com uma série de serviços oferecidos pelo governo do estado, especificamente ao atendimento e à segurança no litoral. O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas até 16 de outubro para a contratação de 440 guarda-vidas civis temporários. As vagas disponíveis são tanto para novos candidatos quanto para profissionais que buscam recertificação, divididas entre a metade norte do estado e a metade sul. Coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais, coordenado ao gabinete do vice-governador Gabriel Souza, a Operação Verão Total é estruturada em 5 eixos: mobilidade pública, desenvolvimento econômico, bem-estar social e comunicação. Cada uma das áreas terá pontos de apoio para a oferta de serviços aos turistas e moradores da região litorânea, como ações para a segurança dos banhistas, educação de trânsito, fomento ao turismo e conscientização sobre o meio ambiente. Os dados de abertura oficial da operação ainda serão definidos. A temporada se estenderá até março de 2025. Muito bem, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência, trazendo as muitas informações desta sexta-feira. Não saia daí. Na agricultura, o poder faz a diferença. Apresentamos a Fortral New Holland, a escolha dos verdadeiros líderes do campo. Desempenho incomparável, tecnologia de ponta e confiabilidade inabalável. Com a Fortral New Holland, você vai além das expectativas. Semeie sucesso, colha produtividade. Fortral, sempre com você. Com 88 anos de uma história sólida, a ASIC é o alicerce do desenvolvimento empresarial em nossa comunidade. Oferecemos produtos, serviços e capacitações que impulsionam o sucesso dos empreendedores, abrindo portas para oportunidades através de suporte estratégico, networking valioso e conhecimentos especializados. A ASIC, há 88 anos, a sua aliada na busca pelo progresso e pela excelência. Sua revista eletrônica rural você assiste aqui na tela do Canal Rural. Rural Notícias traz de segunda a sexta-feira muita informação, cotações, previsão do tempo, histórias do campo, as melhores análises do setor, interatividade, além de quadros especiais como Giro de Notícias, Resumo da Semana e o TBT RN. Rural Notícias, de segunda a sexta, às 7 da noite. Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Elestal Nel, controle inédito da mosca branca. Informação de qualidade na sua tela você encontra no Novo Mercado e Companhia. O telejornal diário com muita análise, reportagens e entrevistas sobre mercado, andamento da safra, produção sustentável e decisões do governo que impactam na sua lavoura, pasto, agroindústria e cooperativa. Você encontra ainda quadros especiais, como a meteorologia e o AgroExport, que traz notícias e avaliações sobre a balança comercial do agronegócio. Tudo para você tomar a melhor decisão sobre o seu negócio. Mercado e Companhia, de segunda a sexta, ao 12:30. Mercado e Companhia. Oferecimento Credicitrus, pés no chão e raízes no agro. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Amigos, o nosso Conexão Rural agora está também na TV. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. O programa que é transmitido pela Acústica agora também estará disponível no canal 42 Digital Sul TV. Um balanço daquilo que foi a semana na agropecuária, as cotações, os comentários, a informação. Todos os sábados, 7 da manhã, na Sul TV. E eu aguardo a tua companhia. Alô, amigos, eu sou o Roberto Martins e estou aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro marcado dos sábados, das 10 às 13 horas, agora também na Sul TV, canal 42. Esquina Democrática, pela Acústica FM, onde você ouve pelo rádio, assiste na timeline do Facebook, YouTube e agora também na Sul TV, canal 42. Te aguardo. Já estamos de volta aqui na Sul TV, no programa Redação Sul TV desta sexta-feira. A gente vai falar agora sobre reforma tributária. E nesta semana nós estivemos conversando com a advogada Luciana, que é especialista em direito tributário e fala sobre esse tema, trazendo dicas relevantes para você. Nesta manhã de terça-feira, doutora Luciana, prazer em revê-la. Um prazer enorme estar aqui de volta, depois de um período aí voltado às eleições, né? Bah. E parabéns ao prefeito eleito, né? Esteve aí fazendo entrevista na rádio, o prefeito Wagner, então que desejamos que ele faça um ótimo mandato aí e a cidade toda ganha com isso, né? É, exatamente. E olha, tu tá pegando uma grande audiência agora, porque a vinda dos dois aqui me levantou a audiência no teto, viu? Então agora aproveitar e bater um papo, porque é um assunto que também atinge todos nós, que é a questão das reformas tributárias, né? Semana passada eu falei, inclusive, com o meu contador, eu digo, olha, pessoal, nós temos que começar a pensar o 2025, porque poderemos, a nossa categoria, na questão de comunicação, ter alterações tributárias, né? Então, essa dúvida, essas entrevistas que eu estou fazendo contigo, doutor Luciano, ela é importante para nós dar uma mexida na turma que está achando que não vai mudar, que não vai atingir, que não sei o quê, né? Então, eu quero falar isso. O que nós temos de alterações ou de novas informações sobre a reforma tributária, hein? Bom, a reforma tributária está sendo regulamentada, né? O que a gente trouxe para hoje de assunto, a questão do ICMS aí, os julgamentos também do STF que interferem bastante. A gente está vendo que o STF, o Poder Judiciário, termina, vamos dizer assim, governando aí junto, então não é só olhar para o Legislativo, é olhar também para as decisões do Judiciário. Então, todo esse contexto faz com que realmente a gente precise repensar, vamos dizer assim, todo o planejamento tributário que a gente tem até hoje e planejar para o futuro, sob pena de a gente não estar, vamos dizer assim, com condições até de precificar o serviço, os produtos, para poder ter sustentabilidade no fim das contas, né? Sobrar, vamos dizer assim, o suficiente para manter o negócio sustentável, para manter a competitividade no mercado, para a conta não ficar negativa, porque se a gente descuida um pouco com a carga tributária que temos no nosso país, com as mudanças que estão por vir, e com uma das notícias, não seria a pauta de hoje, mas uma das notícias que está hoje na área tributária é que a Receita estima 150 bilhões, vamos dizer assim, que deixarão de ser
ser, assim, sonegados, deixados de pagar, porque a forma de cobrança agora com a reforma vai ser muito mais eficiente. Então, além de tudo, além da mudança de regras, a estrutura da área tributária, que está com essa reforma mudou estruturalmente, a gente vai ter também uma forma mais difícil, vamos dizer assim, de que a Receita não saiba de tudo que acontece, né? Então, cada vez mais o compliance, vamos dizer, compliance quer dizer o quê? Estar, vamos dizer assim, ali de acordo com a regra. Não pagar nem mais nem menos, pagar o certo. E aí, dentro desse certo, tem uma margem de interpretação enorme. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre créditos no ICMS, né? O ICMS é um tributo bastante caro para o consumidor, mas ao mesmo tempo para o empresário. Às vezes ele tem que estipular e achar jeitos também de créditos estarem corretos para poder amortizar o custo do trabalho, o custo do dia a dia, do fornecimento da mercadoria, né? Sim. O que é crédito tributário aí, para o pessoal que está nos assistindo aí, aproveitar que nem todos são da área tributária, nem contábil. Quando a gente paga imposto e a gente paga, vamos dizer assim, nesse paga e recebe, nesse acerto de contas, se paga a mais e tem direito a esse a mais ser creditado. Isso vai formando um saldo, um estoque ali das empresas, né? E é isso que elas precisam depois compensar ou recuperar de alguma forma, porque é dinheiro, no fim das contas, que saiu e que foi para o bolso do Estado e que deve voltar para o bolso da empresa, do contribuinte. E o que acontece? O ICMS é um dos impostos que não vai mais existir. A partir do IVA, né, que é o CBS e IBS, o ICMS vai entrar em extinção. Até 2032, dezembro de 32, ele deve estar extinto e até lá as empresas devem estar atentas a recuperar esses créditos. E o que é o receio que aconteça aí nesse meio tempo? Como é que diz o texto lá da ABCT, que consta na Constituição? O artigo 134 diz que esse aproveitamento ou ressarcimento, ele vai ser conforme a legislação em vigor até 31 de dezembro de 2032. Então, o que pode acontecer até lá? A forma de aproveitar esses créditos, cada estado começar a colocar restrições, a colocar formas que dificultem o aproveitamento do crédito, e as empresas tenham dificuldades de ter esse dinheiro de volta nas contas. O que elas estão agora, desde já, correndo para fazer? É buscar as formas como, por exemplo, venda, transformando em dinheiro efetivo, pagamento de fornecedores usando esses créditos, compra de máquinas e equipamentos e a tradicional compensação com outros tributos, né, outros débitos. Só que isso também deve passar por um bom planejamento tributário para que as empresas também aproveitem da melhor forma e estrategicamente também, e com um planejamento adequado, porque não é só o ICMS, né? A gente deve olhar o todo, o contexto todo. O ICM é um dos pontos, né? A questão do ISS, por exemplo, tem alterações que já estão em andamento, ou estão decididas pela Comissão Tributária, ou mesmo pela Justiça, de aproveitamento ou de pagamento do ISS? O ISS, a discussão que a gente tem sobre isso é o seguinte: o ISS é o Imposto sobre Serviços e ele está em discussão se ele faz ou não parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Semelhante à tese do século, que é aquela que ficou decidido que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Seguindo a mesma lógica, essa seria uma chamada tese filhote. O ISS também não deveria servir de base de cálculo. E esse é o tema 118 que o STF está pautando para julgamento. O que a gente tem? Esse julgamento foi iniciado em 2021, o placar estava 4-4, e foi suspenso, né? Foi pedido destaque, foi suspenso, agora ele voltará para julgamento. O impacto desse julgamento é de 35,4 bilhões no orçamento, então é um julgamento muito importante. E o que a gente tem aqui? O voto de desempate, a gente está, vamos dizer assim, esperando pela manifestação do ministro André Mendonça, que ainda não sabemos qual é o posicionamento dele sobre isso. E as duas posições são quais?
O ISS seria um simples ingresso financeiro que transitaria pela contabilidade da empresa, não fazendo parte do faturamento, e por isso não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é o posicionamento do ministro Celso de Mello, e, vamos dizer assim, seria o relator. O contrário disso seria o posicionamento do ministro Toffoli, que ele diz que o valor do ISS integra, sim, o patrimônio do contribuinte, porque, diferente do ICMS, esse imposto ele é sujeito a não cumulatividade, então ele não vai repassando para o resto da cadeia, né? E ele, por isso, integraria o faturamento. Essa é a discussão que vai vir para julgamento. Que peso, né? Nós estamos falando mais ou menos 15% do déficit da União, 30 e poucos bilhões de reais. E, obviamente, né, doutora Luciana, me permite dizer uma coisa aqui, que eu sou leigo, não sou advogado também. É uma decisão não só jurídica, mas também de impacto financeiro nas contas federais. E os juízes do Supremo Tribunal Federal hoje são independentes, mas eles foram nomeados por algum político. E o impacto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode dar um desarranjo nas contas federais. E aí que tu vê, muitas vezes, a posição do ministro sobre algumas questões que pode prejudicar o atual governo. Eu falo sobre a revisão da vida toda na aposentadoria, que beneficiaria milhares ou milhões de aposentados, mas simplesmente botaram uma pedra em cima porque ele daria um desarranjo na Previdência Federal. Quer dizer, é pior machucar milhões de aposentados do que arrumar um problema no atual governo. Essas decisões de Supremo é realmente assim, constrangedor muitas vezes, né, para nós que estamos a receber uma aposentadoria ou não, mas a decisão é mais política do que jurídica. Infelizmente. A gente vê, tu tocou num assunto fundamental. Eu acho que o nosso país, uma questão estrutural que a gente precisaria rever, é justamente como é que o STF, a formação dos ministros, a indicação dos ministros, como a gente, hoje em dia, o cidadão que nem é da área jurídica sabe do STF, sabe dos ministros do STF, vê a interferência que eles causam na vida cotidiana, né? Tu falou da revisão da vida toda com decisões políticas, porque eu rasguei, vamos dizer assim, praticamente toda a lógica jurídica. A gente tinha ali na revisão da vida toda já um posicionamento firme do STJ, que é a corte, né, para julgar esse tema, que é uma legislação infraconstitucional, não está na Constituição a previsão disso. O STF puxou esse julgamento para eles e deu um jeito de impedir, vamos dizer assim, que os segurados do INSS tivessem essa retribuição, porque na verdade o que é a revisão da vida toda? É pedir para considerar no teu cálculo de aposentadoria as contribuições que tu fez a tua vida toda. Exatamente. Então tu está pedindo de volta o dinheiro que tu entregou para o Estado. Calcula isso para mim. Exatamente. Eu estou conversando com a doutora e advogada, a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira e Costa Advogados. Só o pessoal está perguntando com quem eu estou batendo um papo aqui. E o assunto com ela sempre é muito interessante. E tu tem uma das lideranças aí da OAB, que é o Leonardo Lamac, que conversou conosco no domingo. Ele disse uma coisa parecida com o que tu disseste agora. Parece que aquela percepção que nós tínhamos da justiça mudou, mas não pelos advogados. Mudou a corte, que decide, simplesmente decidindo coisas que não sequer está previsto para decidir, numa influência direta na vida de todos os brasileiros, e essa decisão, muitas vezes, ela vem para atender um chamado, um pedido de quem está no governo. É uma coisa, assim, brutal, e vocês, advogados, devem entrar em paranoia, porque tu está informando para o teu cliente, não, a decisão normativa, normal de acontecer, é isso. Daqui a pouco a decisão é completamente ao contrário e afetando milhares ou milhões de pessoas. Mas é aí que eu quero trazer um outro assunto para ti. Lembra, Fábio, o ministro Toffoli se posicionou dizendo que o STF tinha, vamos dizer assim, o posicionamento de editores do Brasil.
Imagina. Então a gente tem esse tipo de mentalidade que o que eles pensam, independente do que a Constituição prevê, o que vai valer, e a Constituição diz uma coisa, mas a interpretação termina sendo diferente, e a gente realmente, não só os advogados, mas todos nós, os cidadãos, a gente fica esperando ali, ninguém sabe, é uma caixa de surpresas. Mas quem é o Toffoli para tomar uma posição, uma decisão e uma informação desse tipo? Quem é Toffoli, né? Que voto que ele recebeu, né, do cidadão. Isso, não vamos aprofundar, porque senão daqui a pouco vão tirar nós do ar aqui. Mas eu quero aproveitar a grande audiência que nós temos, e principalmente da questão rural, doutora Luciana. Hoje nós temos, assim, muita gente da área rural falando conosco, ouvindo a gente. Eu quero que tu trate sobre o assunto sobre o Fundo Rural. Isto, o Supremo Tribunal Federal também retoma esse caso para conversar. E o que é o desdobramento desse assunto? Então, esse é um julgamento que vem se alongando desde muitos anos. 2017 teve julgamento, teve vários julgamentos. Em resumo, o que a gente pode trazer aqui? O Fundo Rural, ele é a contribuição previdenciária sobre receita bruta para o produtor rural pessoa física. Certo. Tá? E o que estava em julgamento? Duas coisas. Essa cobrança é válida? Ela é constitucional? Sim, foi decidido que sim, lá em 2022. E a segunda coisa que estava em julgamento é quem seria o responsável por esse pagamento, né? Isso é o que a gente chama de subrogação. Seria o produtor pessoa física ou seria o adquirente, por exemplo, o frigorífico? Tá. E aí o que aconteceu? Ficou decidido lá em 2022 por 6 votos a 5 que a contribuição é válida, mas o voto do ministro Marco Aurélio, ele não deixou claro sobre o ponto 2, sobre quem seria o responsável pelo pagamento. Esse foi o motivo daí para que voltasse isso à pauta agora em outubro, né? E tudo está, vamos dizer assim, possível de ser mudado novamente. Isso a gente chama de insegurança jurídica, né? Há quantos anos a gente está falando sobre esse assunto, a demora do julgamento, retoma o julgamento, enfim. O que é o impacto financeiro disso que a União, né, sempre o fisco vem trazendo o impacto? Se eles tiverem que fiscalizar cada produtor pessoa física, eles não vão ter como fazer isso, não tem braço suficiente para isso. E aí o impacto seria de em torno de quase 21 bilhões de receita que deixa de entrar. E se for os adquirentes, os frigoríficos, as empresas, aí é muito mais fácil de fiscalizar e eles teriam esse dinheiro, vamos dizer assim, essa arrecadação muito mais tranquila de entrar para os cofres públicos. O que pode acontecer desse julgamento, assim, para a gente falar em termos práticos? Quem está adquirindo de produtor pessoa física, pode vir daqui a pouco a ser sim surpreendido com um débito, porque não fez a retenção, né, da contribuição previdenciária sobre essa receita. Então, é mais um dos pontos aí, juntando, né, com o nosso gancho que a gente fez antes, o STF, né, causando aí insegurança, porque é um tema que poderia já estar definido há bastante tempo. E aí isso vai se enrolando, as pessoas não sabem, as pessoas acham e depois recebe a notícia que não tem. É uma confusão. Por que não resolve isso? E outra coisa, né, doutor Luciano? Uma coisa julgada, definida, é julgado, definido. Não tem que reabrir esse assunto para depois dar mais segurança jurídica para frente. No caso, Fábio, o ministro, que é o Marco Aurélio, ele votou pela inconstitucionalidade dessa cobrança. Então, se subentendia, né, que se ele entendia que a cobrança não é válida, não teria que se pronunciar, então, portanto, sobre quem que tem que pagar, porque seria para ele, no entendimento dele, uma cobrança inconstitucional. Só que daí tu vai ali ler nas entrelinhas, começa a achar motivo para trazer a pauta de novo. E aí estamos aí em 2024 aguardando esse julgamento. Que coisa louca. Olha, eu sinceramente, eu não tenho estômago para ser advogado. Não tenho. Não tenho. Acho uma coisa muito complicada. Vocês devem todo dia estar recebendo revés de decisões, de opiniões, de decisões sobre isso. Estou com um filho fazendo direito e, olha, sinceramente, eu não sei se ele está no caminho certo, viu? Porque está... Eu acho mais difícil o papel do teu filho, que é estudar a Constituição, a teoria, e ver a prática muito diferente do que a teoria ensina. Muito bem. Pai, perfeita a tua colocação, perfeita. Ele, de vez em quando, diz, pai, aconteceu tal coisa. Eu disse, meu amigo, não é por aí as coisas acontecendo.
Mas é assim, é papel de estudante, né, doutor Luciano? Você já passou por isso e o idealismo do seu advogado é ápice, né? Depois nós vemos para a realidade. Doutora Luciana, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, pela tua didática em me clarear e me esclarecer os assuntos, viu? Eu que agradeço também, sempre à disposição aí, a nossa audiência também, né? A área tributária precisa estar junto nas conversas do dia a dia aí, o que está acontecendo, porque isso faz diferença depois no nosso bolso, na nossa economia, né? No nosso desenvolvimento. Exatamente. Um abraço para ti, até a próxima. E vamos falar sobre trânsito. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostrou a grande quantidade de pessoas com deficiência que estão dirigindo. Elas possuem habilitação e estão aptas para o trânsito gaúcho. No Rio Grande do Sul, dos 5,5 milhões de condutores habilitados, cerca de 55 mil são PCDs, pessoas com deficiência, destacando a relevância da inclusão e adaptação no trânsito. A análise realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego no Rio Grande do Sul, com base em dados fornecidos pelo Detran-RS, celebra o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 11 de outubro. Entre os motoristas PCDs, a maioria é composta por homens, totalizando 42.495 habilitados, enquanto as mulheres representam 12.159 condutoras com esta condição. Esses números refletem a presença crescente das pessoas com deficiência nas ruas e reforçam a importância de garantir acessibilidade e segurança no trânsito para este público. Os dados também revelam que os idosos acima de 65 anos representam a faixa etária com maiores restrições para dirigir. No total, são 14.291 habilitados, sendo 11.624 homens e 2.667 mulheres. Entre os motoristas de 61 a 65 anos, há 6.493 PCDs habilitados, dos quais 5.157 são homens e 1.336 são mulheres. Além disso, entre os principais tipos de adaptações necessárias para motoristas PCDs estão o uso de veículos com direção hidráulica, transmissão automática, embreagem manual, com automação de embreagem ou transmissão automática, e a obrigatoriedade do uso de manopla, dispositivo que facilita a direção. Para o presidente da Abramet RS e especialista em medicina do tráfego, Ricardo Egeli, a inclusão de motoristas PCDs no trânsito é fundamental para garantir o direito de ir e vir com segurança e autonomia. A medicina do tráfego desempenha um papel essencial na avaliação e acompanhamento dos motoristas PCDs, garantindo que a condução seja segura tanto para eles quanto para os demais usuários das vias. O médico do tráfego é responsável por realizar exames rigorosos, avaliando a capacidade física e mental do condutor. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física é uma oportunidade de refletir sobre a importância da inclusão no trânsito, reforçando a necessidade de políticas públicas que promovam a acessibilidade, desde as ruas até os veículos, assegurando um trânsito mais igualitário e seguro para todos. E o assunto agora aqui no Redação Sul TV é o agronegócio gaúcho. Todos os sábados, no início da manhã, você acompanha o programa Conexão Rural com Alex Soares. E recentemente ele esteve conversando com o representante do setor da avicultura, a avicultura gaúcha, que será exposta durante uma conferência que acontecerá na Serra Gaúcha. Sobre esse evento que acontece em novembro e que reúne aí produtores, a cadeia, a indústria dos 3 estados, né? Em novembro, né? Em Gramado, né? Isso, 25 a 27 de novembro, essa é uma conferência que nós estamos fazendo, inclusive por ser um ano de superação, né, Alex? E também um ano de união do setor da indústria de produção de carne de frango do Rio Grande do Sul, né, com a indústria nacional, né? Então nós projetamos esse evento já há algum tempo, mesmo antes das enchentes, né? E agora ele se torna ainda mais importante porque nós conseguimos estrategicamente ali dentro dessa conferência, que nós teremos sessões magnas na parte da tarde, no dia 25, 26 e 27, né, com temas conjunturais, mercado, tendências ali, trazendo CEOs, especialistas, né, e na parte da manhã, estrategicamente, nós montamos ali
áreas que vão se encontrar e ter fóruns e debates e seminários, né, áreas estratégicas para o setor avícola gaúcho e nacional. A área de logística e suprimentos, a área de sanidade avícola, a parte de mercados, né, a parte de segurança e saúde do trabalho, a parte também de qualidade industrial, né, e também de meio ambiente e sustentabilidade ambiental e uma adequação global do que vem acontecendo no mundo em relação a energias alternativas, né, a toda essa política, né, de sequestro de carbono, né, a questão da água hoje, que também está sendo muito polêmica, né, em relação à cobrança da água, outorga da água, né, e passando por temas também, né, muito importantes ali no campo da sanidade, no campo de mercado, comércio exterior, né, logística, suprimentos, tributos, num ano de decisão da reforma tributária, né, Alex? Então veja bem a riqueza de temas que nós teremos nessa conferência, na parte da manhã e na parte da tarde, esse grupo todo se reunindo em uma sessão magna para discutir aí perspectivas para o nosso setor. Até porque o sujeito está lá no meio da granja, ou está na indústria, às vezes não está conseguindo, até porque está focado no negócio, e tem tanta coisa que acontece em volta, né? Quanta coisa, quantos fatores externos influenciam negativo ou positivamente um setor, que é uma coisa impressionante. Se Deus quiser, nós vamos estar lá também, fazendo essa cobertura aí, e eu quero te agradecer muito também, José Eduardo, nunca fiz isso em público, eu quero te agradecer pela confiança da Asgave aqui, de colocar a sua marca também no nosso Conexão Rural. Para nós é muito importante isso aí e nos orgulha muito. Estamos juntos aí, amigo. Ok, obrigado, agradeço e parabenizo pelo programa aí. Com certeza a gente coloca a marca onde realmente, né, faz sentido e transmite aí seriedade e comprometimento aí com o nosso desenvolvimento agroindustrial e rural do estado do Rio Grande do Sul. Um abraço e bom fim de semana. Um abraço. E vamos estar mais adiante falando mais ainda sobre esse evento aí, convidando o pessoal, que é importante. Bom fim de semana, José Eduardo. Obrigado aí, um abração. Um dos assuntos mais comentados nesta semana é a política, devido às eleições municipais que aconteceram no último final de semana, onde você acompanhou durante todo o dia aqui na Sul TV a nossa cobertura especial das eleições 2024. E um dos candidatos que foi reeleito aqui na nossa região é o candidato Marcelo Maranata, ele que é camaquense e foi reeleito no município de Guaíba. E ele falou sobre a sensação desta reeleição e como foi o pleito eleitoral durante a entrevista para a Rádio Acústica FM. Comigo, o prefeito eleito de Guaíba com 78%, Marcelo Maranata. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Camaquã. É um privilégio poder estar falando com a nossa rede acústica, não só em Camaquã, mas eu sei que o programa é ouvido em toda a nossa região, né? Exato. E a gente fica muito feliz de poder participar e também muito contente com a votação. A gente não esperava que ia ser uma votação tão grande, a gente sabia que a gente estava monitorando, estava trabalhando incansavelmente, mas a gente foi uma das cidades mais atingidas com a enchente, né? E nenhum prefeito de cidade atingida conseguiu se reeleger. Todos, além de terem caído bastante a votação, ninguém conseguiu se reeleger, né? E aí a gente tinha essa apreensão também de como que a comunidade tinha visto o nosso trabalho, né? Todo o nosso esforço, né? A nossa agilidade em colocar a cidade de pé, né, Fábio? Exatamente. A gente acompanhou um pouquinho, né, Marcelo, com vocês aí, então a gente pode perceber assim que... E muito bem que tu falaste, essa reação na urna, ela mostra o grau de resposta que a prefeitura, né, que todos os administradores deram na questão, uma das questões que foi a questão enchente. Mas eu acho que Guaíba, não querendo puxar a brasa para o teu assado, mas acho que Guaíba, nesse mandato, conseguiu imprimir um ritmo e uma velocidade de coisas diferentes, positivas, Marcelo. Claro que a enchente, ela estraga um pouquinho, mas vocês, ao longo do tempo, conseguiram botar Guaíba na rota, no radar dos grandes negócios da região metropolitana e do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é o que mais pesou a favor de ti e da tua administração, viu? Bom, nós estamos indo agora, semana que vem, para a nossa terceira olifeira, né? Um evento que já se consolidou como o maior evento do setor da olivicultura
no Brasil. Os investimentos todos a gente conseguiu manter mesmo depois da enchente, aí a gente conseguiu também, né, reafirmar com os empreendedores, tanto com Toyota, com a Aeromote dos aviões, né, e isso, claro, é fruto de bastante trabalho, né. E agora, essa semana, a gente recebeu o retorno, vai abrir uma loja do McDonald's aqui também, então a gente está trabalhando incansavelmente, né, porque a cidade é uma cidade muito, muito próxima da região metropolitana e que tem uma condição logística importantíssima, não é à toa que o Elo Sul, que é o maior hoje centro de distribuição logística do estado do Rio Grande do Sul, que é onde já tem a primeira unidade da Lebes, escolheu Guaíba. A gente já tem um porto e um estaleiro já no processo de liberação pela FEPAM, já está com o IARIMA todo protocolado, que vai ser na mesma estrada que nós vamos asfaltar, que liga Barra do Ribeiro a Guaíba, que é a nossa estrada interna aqui, porque é o maior eixo hoje de celulose do Brasil. São 5 milhões de celulose produzidas aqui na nossa região, com as duas cidades. Então, tem muita coisa boa, e a gente também entende que isso foi um fator, como na educação, nós compramos na saúde, nós compramos um tomógrafo que não tinha, a gente conseguiu abrir o hospital, já fizemos mais de 700 cirurgias, a gente tem 2 blocos cirúrgicos, abrimos dezenas de unidades de saúde, escolas, creches, também uma coisa importantíssima para nós, que o município nunca deu uniforme, a gente deu uniforme para todas as crianças no colégio, material escolar de graça, botou robótica nas escolas, educação empreendedora, educação financeira, botei telas interativas na escola. Então, quando a pessoa assim, ela enxerga a infraestrutura do município, também, de alguma forma, em algum momento, ela foi contemplada, ou por hoje a gente já está buscando gente de fora para trabalhar na cidade, que tem bastante empresas, ou então por conta da criança no colégio, ou de uma atenção na saúde, ou na infraestrutura. Então, realmente foram bastante coisas, mas a gente tinha preocupação da enchente, viu, Fábio? A enchente é uma coisa que nos preocupava, que foi o nosso maior bairro atingido, e de forma muito agressiva. As pessoas ficavam vulneráveis, tanto que a gente teve uma abstenção de votos aí entre branco e nulo de quase 25 mil. São as pessoas que não queriam votar em ninguém, elas perderam seus documentos, elas perderam, né, elas estavam vivendo seu luto ainda, perderam ali coisas pessoais, né, e então estavam vivendo uma dor ainda, né. Eu queria dizer o seguinte para ti, eu acho que Marcelo Maranata, com a eleição de Guaíba, e principalmente nesse percentual, tu fica no radar agora, a palavra do radar, das eleições para o estado do Rio Grande do Sul, meu amigo. Eu vou te ser bem franco, eu acho que vocês agora, a figura Marcelo Maranata, tanto no PDT como também em outros partidos, vão ser nomes que vão ser trabalhados para as eleições futuras, viu? Porque eu acho que o que foi feito aí é um negócio impactante, positivamente. Eu fico muito feliz que a nossa região aqui, a Costa Doce, ela tenha conseguido uma reação positiva nesses assuntos, né, de atração de negócio. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é o papel de Guaíba que tu acredita que poderia fazer, estando na porta da metade sul, Marcelo? Como você e os teus colegas prefeitos agora eleitos poderiam fazer em prol do trabalho do desenvolvimento da nossa Costa Doce, da nossa região sul do Rio Grande, hein? Fábio, a nossa região ela é uma região que tem um potencial enorme. Como demorou para o Brasil, para a região metropolitana nos enxergar. A gente, claro, a gente é muito bairrista porque está aqui. Eu sou de Camaquã, amo a minha cidade, né? A gente tem uma admiração muito grande pela nossa região aqui. Mas o resto do estado sempre acaba, por conta de uma série de fatores, virou o pescoço, né, para o lado leste do estado, né, para o lado da serra, e aqui a gente foi sempre ficando esquecido. Acredito que até a questão agora da própria enchente nos coloca também num patamar de local onde tem áreas mais seguras e que ainda não foram exploradas e que tem um potencial de desenvolvimento muito importante, mas sem dúvida, Fábio, nós precisamos ter um projeto nosso de Metade Sul, com os prefeitos,
apresentando quais são os nossos, não só os nossos potenciais, mas naquilo que a gente é bom, onde é que está qual é a nossa maior mão de obra. E assim que nós encerramos o Redação Sul TV de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 18 horas. Um abraço para você e até lá!